começar mais uma célula, mais um dia. Quero trazer para vocês um estudo que relaciona as pessoas que é cristãos com as pessoas que se perdem no meio da caminhada. Então, eu vou fazer o seguinte, vou explanar mais ou menos aqui e deixar bem claro para vocês, igual a outra vez que eu falei. O que eu estou aprendendo, eu estou repassando. Então, ao culto que eu estou indo, aí na oportunidade na célula que eu tenho, aí eu repasso para vocês. Assim como o Espírito Santo falou comigo, e eu ouvi, e estou copiando, bem dizer, a mensagem que foi passada para mim. Que foi num culto nosso, na nossa igreja mesmo. E eu quero só passar para vocês aquilo que foi do meu entendimento e que o Espírito Santo me abençoou também. E que vocês sejam abençoados com o que o Espírito Santo falar com vocês, né? Em nome de Jesus. Vamos iniciar com uma oração? Depois a gente vai explanar isso aqui. Tranquilos? Dá um joinha aí que todos participam. E qualquer dúvida, por favor, faz um comentário e escrevem a pergunta, alguma coisa assim. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e a te adorar e te glorificar, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Em nossas vidas, Senhor, o Senhor é a nossa referência, é o nosso refúgio, Pai, e fortaleza, e é um socorro bem presente, Senhor. Senhor, que o que for falado aqui, o que for falar, Senhor, que seja o Senhor falando, Pai, aos corações de cada um que estiver ouvindo, inclusive o meu, Pai. Que eu seja um instrumento usado realmente pelo Senhor e que nada sai de mim, a não ser que o Senhor queira, Pai. E o que sair de mim aqui, Pai, que seja o Senhor falando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Calor que tá, hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Vou dar continuidade aqui. Se estiver não ouvindo, né, vocês me falam. Então eu queria fazer só um comentário sobre a vida cristã de uma pessoa, né? Quando a gente aceita Jesus. Aí quando a gente aceita Jesus, a gente fica tão empolgado, né? A vida da gente dá um brilho, dá uma paz. Uma paz assim que só Deus pode trazer, né? Só Jesus pode trazer essa paz. E tem fase na vida da gente, e de muitos cristãos, que no meio do caminho, nós, né, temos muita luta. E muitas delas, nas fases, por exemplo, o primeiro amor, do envolvimento. E aí vai a caminhada cristã até se atingir assim, uma constante intimidade com Cristo. Mas tem gente que vai para o outro caminho, experimenta o primeiro amor, se envolve e muitas das vezes abandona a caminhada cristã. Eu vou falar de uma pessoa aqui, que ela, na Bíblia, tá? Ele se chama Demas. Demas foi o cooperador de Paulo em Cristo, né? E Demas teve essas fases. Ele teve esse primeiro amor, esse sentimento gostoso de profundo Espírito Santo, né? Ele experimentou isso. Ele também teve envolvimento. Mas de repente, o que acontece com Demas? Vamos para a lição então. Vamos lá para a Bíblia que é melhor, né? Vamos lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Vou dar um tempinho para vocês acharem. O primeiro que acenar para mim eu vou ler. Vamos lá? Colossenses, capítulo 4, versículo 14.
Vou ler então. Colossenses 4, versículo 14. Lucas, o médico amado. Olha bem. Lucas, o médico amado, e Demas, envio saudações. Isso era uma carta escrita por Paulo, né? Paulo escreveu a carta a eles, mas vê o detalhe desse texto. Lucas, quem era o Lucas? Eles falam aqui, o médico, certo? Demas, e Demas envia saudações. Então, quer dizer, Paulo estava saudando os dois. Aqui, Demas, ele já tinha visto o que Paulo tinha feito, o que Cristo tinha feito com Paulo. E através de Cristo, o que Paulo tinha feito. Porque quando Paulo escreveu aqui, ele estava preso, né? E ele foi e falou assim, ele sentiu, quer dizer, Demas estava envolvido no primeiro amor. Essa é a fase do cristão, né? O primeiro amor. Tudo é lindo demais. Tudo é perfeito. Tudo é maravilhoso. Quando Deus e quando a gente aceita Cristo, o nosso interesse é tudo nele, né? Tudo fica bom, tudo fica ótimo. Os problemas existem, mas os problemas você sente, mas você não tem tanta pressão, porque você já tem um refúgio. Você tem onde se apoiar. Você tem onde se... A sua esperança está em Cristo. Então, quer dizer, o problema existe, mas a esperança é maior, é Cristo. Essa é a fase que Demas estava vivendo, né, quando está escrito aqui. Porque ali ele está comparando, ele está junto de Lucas, o médico. Então ali ele já tinha experimentado o primeiro amor, já tinha visto as maravilhas que Paulo estava fazendo através de Cristo. Ele vivenciou, ele assistiu, então ele estava maravilhado. Estava perfeito tudo para ele. Mas, aí, esse é o cristão quando ele aceita Cristo. Ele fica deslumbrado, ele fica motivado, e tudo para ele, o mundo está um perfeito encantamento. Ele fica tão extasiado com Cristo que Paulo se mostra e ele tenta imitar Paulo, né? Em tudo que faz. Que Paulo mesmo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Demas estava ali, presente, próximo. No entanto, que ele é comparado às saudações juntamente com Lucas. Lucas foi fiel a Paulo e a Cristo. E Demas o seu cooperador. Mas, quando você envolve com Deus, você experimenta esse amor. E vê que onde a sua esperança está, e ela está tão próxima que é Cristo, tudo o que faltava na sua vida, aquele vazio também que estava no coração, é preenchido com o amor de Cristo. Aquele, igual muita gente costuma dizer, né? O tamanho do seu vazio que está no seu coração é o que faltava, é o tamanho correto e perfeito que Cristo preenche. Esse envolvimento, esse amor preenchido com Cristo, você fica maravilhado. Mas as Escrituras também diz, em João 16:33, querem abrir? Vamos lá para João 16:33. Posso ler? Então tem pedido para vocês achar. João, capítulo 16, versículo 33. Vou ler.
eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, essa é a fase que o Demas estava vivendo, que era o primeiro amor, e estava maravilhado e tudo é bom. Mas ele esqueceu da parte que ele fala: no mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não disse que tudo seria maravilha. Ainda a gente está no mundo. Então as aflições, as lutas, elas vão vir. E quando você se envolve com o amor de Cristo, aí vem a segunda fase. A gente chama de, assim que eu entendi, né? Aí tem a segunda fase, que a gente chamou foi de envolvimento. Você passou o primeiro amor, quer dizer, não passou, né? Essa parte aí do primeiro amor a gente tem que viver até que Cristo volte. É assim que eu acho que o crente tem que viver. Mas tem a fase do envolvimento. O que é a fase do envolvimento? É o trabalho. Jesus disse, na seara há muito trabalho, eu acho que é isso mesmo, mas poucos trabalhadores. Não é bem assim não, mas a Bíblia fala dessa forma. Então tem a parte do envolvimento. É aí que começa. E Demas foi rápido esse envolvimento com ele. Vamos lá para Filemon 1:24. Filemon 1:24. Mostrando para vocês como o Demas estava envolvido, como ele já estava mais próximo de todos. E ali a Bíblia não fala, mas ali ele pelo menos presenciava muitos milagres. Eu não sei se ele fazia, a Bíblia não fala isso, mas ali ele estava envolvido com o trabalho para Cristo. Ele estava na obra, juntamente com todos que estavam ali. Vou ler aqui, Filemon 1:24. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo já igualou Demas com Lucas, Marcos e Aristarco. Então ali o Demas, ele estava envolvido tanto no trabalho que ele estava quase no mesmo nível, não sei se pode se dizer isso, mas Paulo já estava chamando ele de um cooperador, e ali ele estava envolvido com os grandes, vamos dizer assim, Lucas e Marcos. Então ele estava ali. Mas quando você envolve no trabalho, na seara, né, vamos dizer assim, há algumas concorrências, né? Algumas pessoas começam a ver muito trabalho, ver lutas, sentir, e começa a bater algumas coisas, né, do mundo. O mundo é concorrência nossa com Cristo. O coração tem concorrências. As alegrias, né, posso dizer assim, do mundo, não tem como você comparar. Cristo é muito maior do que isso. Eu penso assim, eu não quero nunca mais voltar. Uma vez na presença de Cristo, você não quer sair. Mas tem pessoas que vê que ao trabalho, à luta, e fala assim, poxa, é bem isso que eu queria? É isso que eu quero fazer? É esse caminho que eu quero seguir? Mas pois Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele já tinha ali um aviso. Não seria tudo 1000 maravilhas, não. A luta existiria e vai existir.
Mas Cristo está conosco, é o nosso advogado. Ah, mas nesse percorrer, nessa caminhada, a gente peca, mas na vida de um crente é acidente. Pode-se dizer isso. O que é um acidente? Você, acidentou ali, pronto. Ah, eu pequei, arrependa-se, peça perdão e continua a caminhada. Ah, mas eu pequei, não sou digno, não. Ninguém é digno. É pela graça de Deus que vamos ser salvos. E vamos caminhar, aceitando a Cristo, é claro. Porque Cristo, ele se transforma o quê? Num advogado nosso. Ele que vai interceder a Deus por nossa vida. Porque se não fosse assim, o sacrifício dele seria em vão. A morte dele seria em vão. Se ele morreu por nós e seguimos o caminho de arrependimento, de envolvimento com ele, ele será o nosso intercessor fiel, o nosso advogado fiel. Mas Demas, ele se envolveu com o trabalho e tudo. Ali ainda estava bom para ele. O envolvimento com ele estava tranquilo. Aí vai e fala que quando você começa a proclamar o evangelho, você começa a passar e ver que a luta é maior ainda. Demas percebeu o seguinte: o envolvimento que ele estava tendo é de um verdadeiro cooperador nessa fase. Mas ele já não estava tão envolvido a partir daqui que nós vamos ler. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E voltando a falar, o mundo, gente, ele é atrativo. Ele seduz a gente. Se você não estiver firmado na palavra, e a cada dia, igual está escrito, há uma luta. E a Bíblia também fala, a cada dia tem o seu próprio mal. Se você não estiver firme, alicerçado em Cristo, a dificuldade é muito maior. Você fica dividido. Tem até como se diz, eu não esqueço a palavra, um ditado, uma história que fala assim: tinha um homem num muro e de um lado os anjos e do outro os demônios, o diabo ali. Eu já contei isso na série. Mas você está ali no muro. Só que de um lado os anjos te chamando, te pedindo: venha até nós, aqui é maravilhoso, aqui é bom, venha, caminhe conosco, aqui é ótimo. Te chamando, te convidando, te convidando. E do outro lado, os demônios, os diabos, sei lá como eu não sei, quieto, parado, nem te olhando, nem te desprezando, nem olhando para você, pro homem. Aí ele toma uma atitude, vai pro lado onde os anjos estão, os anjos mesmo, chamaram, aceitaram, pronto, ele ficou. Daí, a partir desse momento, os demônios começaram: não, vem pra cá, lutando por ele, né? Tentando convencer ele. Venha. Aí, moral da história, ele pensou assim: peraí, quando eu estava no muro, os anjos me chamavam a todo momento. Foi só ir pro outro lado, o lado deles, onde eles me chamaram, que vocês se levantaram e agora estão me convidando, estão me chamando. Moral da história: enquanto você estiver no muro, não decidir o seu caminho, o diabo sabe que você é dele. O diabo sabe: esse aí é meu. Ele não se decidiu ainda pela sua salvação. Esse aqui já é meu. Ele não vai te perturbar. A partir do momento que você aceita Cristo, a luta é muito maior. As seduções vão vindo. O mundo vai te seduzir a cada vez mais. Então quer dizer, a partir do momento que você aceita Cristo, envolve, ele já percebeu que já perdeu você. Mas ele vai lutar.
Ele vai lutar para te querer. Que o diabo é sujo. Ele não se dá por perdido, ele quer a derrota, né? Mas em nome de Jesus, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão e aceitam Cristo, vá para Cristo, para que o diabo não perturbe nunca mais em nome de Jesus. Mas a terceira fase de Demas, e também, eu não sei se eu falei no começo, Demas é citado 3 vezes na Bíblia. As duas já falamos. E essa é a última, a fase dele. Só que essa fase dele é do abandono. Ele foi seduzido pelo mundo. Ele viu que o que ele seguia, que era Paulo, porque Paulo, nessa vez que ele estava aqui, Paulo foi preso 2 vezes, e essa foi a última. E nessa fase do Paulo seria morto, decapitado, né? Vou contar uma breve história que eu pesquisei. Na época, acho que diz aqui que é 64 anos depois de Cristo, em 14 de julho, isso é história, tá, gente? Que eu peguei extra Bíblia. Houve um incêndio enorme, num palácio ali de Roma. E nisso, destruiu muita coisa ali. Aí o governador da época, esqueci o nome dele, colocou a culpa, tudo era dos cristãos daquela época. Então ele começou a fazer tocha humana dos cristãos, a decapitar, a jogar para os cachorros. Então foi morte muito violenta naquela época. E Paulo, que já estava preso e não desviou da fé, e Demas, que viu aquele acontecimento, viu o que ia acontecer com Paulo e viu o que estava acontecendo ao seu redor, o que ele fez? Ele foi embora. Ele abandonou a fé, abandonou o envolvimento com o trabalho da obra. Ele abandonou a sua fé. Ele foi para o mundo. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Isso aqui foi Paulo que escreveu, falando que Demas já tinha abandonado. Ele amou mais o mundo do que a própria palavra, né? E ele amou o mundo mais que a própria vida, né? Porque a pessoa que ama o mundo, ele não ama a sua vida. Porque ele amando o mundo, ele não vai ter a salvação. A salvação está em Cristo. E não há mais ninguém que possa interceder e que possa nos salvar, a não ser através de Cristo. Então eu queria deixar só esse recado, não é nenhuma lição, né? Quem sou eu para falar em lição? Essa fase que o Demas teve, essas 3 fases, as 2 a gente tem que abraçar mesmo. É o primeiro amor, que nunca morra. O envolvimento, que é o trabalho. Que Jesus disse, né? Eu repito, a seara é grande, mas poucos somos trabalhadores. E nunca do abandono. Uma vez na presença de Deus, você não vai querer experimentar outra. Aquele que envolve mesmo, aquele que aceita Cristo de coração, não por emoção, ele nunca mais vai ser perdido, porque Deus vai lutar por ele, Jesus vai lutar por ele, ele vai interceder por nós. Então, só para terminar, eu falo assim, nunca abandone a Cristo. Nunca. Nunca abandone sua caminhada. E se pecou, Jesus é fiel, ele é justo
para nos justificar perante a Deus. Se você está aí pensando, eu pequei, eu já errei muito, Jesus falou também, venha do jeito que estás. Falou, não se resolva primeiro para depois vir para mim, não. Venha do jeito que está. Ali seu coração vai ser limpo, seus pecados perdoados e a salvação sua é certa. Em nome de Jesus, né? Então é só isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que tenham gostado, que Deus, que o Espírito Santo fale em seus corações através desses capítulos, esses versículos. E que Demas seja um exemplo de os dois primeiros. De o primeiro amor que nunca morra e do envolvimento e do trabalho. E nunca do abandono. Demas foi fraco. Ele preferiu amar o mundo do que a Deus. Essa é a verdade. Então, não amem o mundo, amem sempre a sua salvação. Amem a sua vida. Deus restaura vidas. E o caminho é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Boa noite. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus e nosso Pai, louvamos a Ti, Pai, pela Sua misericórdia e graça sobre nossas vidas, Senhor. Porque vivemos da Sua graça, vivemos da Sua misericórdia. Que não fosse ela, a Bíblia fala que já nós seríamos consumidos, Senhor. Obrigado, Jesus, pela a nossa salvação que está no Senhor. Obrigado, Pai, pelo ótimo dia. Obrigado, Senhor, pelo capítulo, pelos versículos lidos aqui, Senhor. E que cada um de nós medite dia e noite na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Somente tenho que falar, Pai, obrigado, Senhor. E nos dê força, Senhor, a continuarmos firmes na caminhada junto à salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tchau e obrigado, gente.